Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa última aula. Na próxima aula, a gente vai ter a Teacher, a Teacher Rebeca é, encerrando o nosso projeto. E aí chegamos ao fim. Então, essa aqui é a última aula que eu dou para vocês. E na aula de hoje, a gente vai ver sobre voz ativa e passiva, e a gente também vai fazer uma revisão de todos os conteúdos assim mais relevantes que, que eu passei, né, durante esse período. Então, vamos lá. What is a voice? Voice refers to the who or what that is doing the verb's action in a sentence. Então, a voz verbal, ela indica se o sujeito ele vai realizar uma ação ou se ele vai sofrer uma ação. E aí a gente tem duas formas, a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa, ela ocorre quando o sujeito ele faz uma ação. Então, a gente tem um sujeito ativo. Active voice occurs when the subject is doing the action. E a voz passiva, the passive voice, occurs when the subject is receiving the action. Então, quando o sujeito está recebendo a ação. E aí, o nosso sujeito ele é passivo. Qual que é a estrutura da voz ativa? A gente tem o sujeito, mais o verbo, mais o objeto. E aí, para a gente transformar da voz ativa para a voz passiva, a gente pega o objeto, coloca no início da frase, então ele adquire um valor de sujeito, e aí depois a gente coloca o verbo, e no final a gente coloca o sujeito que estava no começo e vai para o final. E também ele adquire um valor de objeto. When to use the passive voice. Passive voice is frequently used by English speakers when they don't want to say who or what did the action. Então, quando eles não querem falar quem ou o que fez a ação. When they don't know who did the action. Então, quando eles não sabem quem fez a ação. E também when the object is the most important part of the sentence. Então, quando o objeto é a parte mais importante da frase. Porque, como a gente viu, né, a gente pega o sujeito que estava no começo e coloca no final, e o objeto que estava no final e traz para o começo. Então, a gente dá uma relevância a mais para o objeto. E aí você também pode perguntar, mas por que eles não iriam querer falar quem fez a ação, por exemplo? Isso é em casos de... geralmente a gente vê em reportagem, quando uma investigação ainda está em andamento, a gente não tem provas de quem fez, de quem cometeu um crime, por exemplo. E aí a gente pode utilizar a voz passiva para daí não precisar falar quem cometeu um crime, alguma coisa desse sentido. When to use active voice. Active voice is frequently used by English speakers when they want to be more concise. Então, quando eles querem ser mais concisos. They need to be direct. Quando eles precisam ser mais diretos. The subject is the most important part of the sentence. Então, quando o sujeito ele é a parte mais importante da sentença. Let's look at some examples. Active voice. I made the cake. Eu fiz o bolo. Como que a gente passa para a passiva? The cake was made by someone. Or the cake was made by me. Se fosse o caso, né, de transformar essa daqui, a gente coloca o I no final e o objeto, né, no começo. Então, the cake was made by me or by someone e assim por diante. Agora vamos ver um exemplo de voz ativa. Jack drives a car. Então, Jack dirige um carro.
Many people will sign Jack's birthday card. Muitas pessoas vão assinar o cartão de aniversário de Jack. The Gold Star Hotel is hosting a conference. Então, o Gold Star Hotel está hospedando uma conferência. Common passive sentences. Então, vamos ver agora frases que são comumente encontradas na forma passiva, que a gente não utiliza na voz ativa. Por exemplo, My mother bore me on October 25th, 1989. A gente não fala dessa forma. A gente fala I was born on October 25th, 1998. Outro exemplo. People call him Tony. As pessoas chamam ele de Tony. A gente não fala desse jeito. A gente fala He is called Tony. Ele é chamado de Tony. Outros exemplos de voz passiva. Spider-Man Into the Spider-Verse was directed by Bob Persichetti. The national anthem was sung by Fergie. The Stand was written by Stephen King. Então, o Homem-Aranha, ele foi dirigido pelo Bob Persichetti. O hino nacional foi cantado por Fergie. The Stand foi escrito por Stephen King. Agora vamos ver como é que a gente faz para passar da voz ativa para a voz passiva. How to change active to passive voice. We can change a sentence in active voice to passive voice by following 6 steps. Então, a gente pode mudar as sentenças da voz ativa para passiva seguindo 6 etapas. First, identify the subject, the verb, and the object. Então, primeiro a gente identifica o sujeito, o verbo e o objeto. Second, move the object to become the new subject of the sentence. Então, segundo, a gente pega o objeto e coloca ele no começo da sentença para ele se tornar o novo sujeito da sentença. Terceiro, third, check the active sentence. What is the verb tense in the active sentence? A gente tem que analisar qual é o verbo da frase, em qual tempo verbal esse verbo se encontra. Fourth, conjugate the verb to be. Então, quarto, a gente tem que conjugar o verbo to be. Fifth, add the past participle of the main verb after the verb to be. Então, quinto, depois da gente conjugar o verbo to be, a gente tem que colocar o verbo no passado do particípio depois do verbo to be. E por último, sixth, what to do with the subject. Então, o que vamos fazer com o sujeito? A gente tem que analisar, é necessário colocar o sujeito? No caso de, por exemplo, I made the cake, eu fiz o bolo. Quando a gente for colocar no final, a gente tem que transformar o I em me. Então, the cake was made by me. Se eu falar, the cake was made, eu não estou dizendo quem fez o bolo, certo? Então, na hora que a gente for passar para a voz passiva, é necessário, é relevante eu falar quem fez o bolo? The cake was made by someone. Ou eu posso falar só the cake was made. É isso na etapa 5 que a gente vai analisar. Agora, então, temos aqui uns exemplos. Primeiro exemplo. Someone built the house in 1893. Para a gente passar, então, para a voz ativa. The house was built in 1893. Qual que foi o primeiro? Vamos tentar relembrar aqui os passos, né? Primeiro passo, a gente identifica o sujeito, o verbo e o objeto.
Então, quem que é o sujeito? Someone. Qual que é o verbo? Built. E qual que é o objeto? The house. E in 1893 é o complemento, né? Então, depois da gente analisar as partes da sentença, né, as partes da frase, a gente tem que pegar o objeto e transformar ele em sujeito. Então, a gente traz aqui para frente. The house, tá, 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 tá. Depois, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar o tempo verbal. O tempo verbal está no passado, certo? Então, ok. Vamos já prestar atenção que está no passado. Quarto passo, conjugar o verbo to be. Então, a gente precisa colocar was. Então, the house was. Quais que são os verbos to be? O is, are, were, was. Então, the house was. E daí depois a gente precisa, quinto passo, colocar o verbo no passado do particípio. No caso de built, da mesma forma, o passado e o particípio eles são iguais. Então, the house was built in 1893. Se fosse, por exemplo, eat, o verbo eat. I ate the cake, por exemplo. E aí eu queira transformar para a voz passiva. Então, the cake was eaten by me. Perceba, então, que a gente trocou o ate pelo eaten. Por quê? Porque o particípio de eat é diferente do passado, que é ate. Outro exemplo. The salesman will sell this car. Como que ficaria, então, na voz passiva? This car will be sold by the salesman. Agora vamos fazer, então, juntos, para a gente fixar o nosso conhecimento. Com essa frase, someone has stolen my neighbor's car. Então, alguém tem roubado o carro do meu vizinho. Qual que é o primeiro passo? Analisar a estrutura da frase. Quem que é o sujeito, quem que é o verbo e quem que é o objeto. Primeira coisa, a gente tem que analisar isso. Então, someone é o sujeito, stolen é o verbo e o my neighbor's car é o objeto. Sujeito, verbo, objeto. Depois, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o objeto e colocar no início da frase. Então fica my neighbor's car. Tan, 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 tan. Próximo passo. Qual o tempo verbal? Tá no presente, tá no passado, tá no futuro. Aqui a gente pode ver que o tempo verbal tá no presente perfeito, certo? Se a gente lembrar da aula, acho que foi a aula 3, que a gente viu os tempos verbais, quando tem o has, have or has e o particípio, a gente tem o presente perfeito. Então, ok. Próximo passo. Conjugar o verbo to be. Então, my neighbor's car has been stolen by someone. Então, a gente tem que conjugar o verbo to be. Próximo passo. Adicionar o passado no particípio. Stolen é da mesma forma o passado e o particípio. Então, a gente só precisa repetir. E aí, vem o último passo, que é do I need to include the thing that did the action? Ou seja, eu preciso incluir a coisa, né, que fez a ação.
Então, nesse caso, a gente não precisa acrescentar o sujeito da oração, já que a gente não sabe quem foi, então não importa muito. Não é necessário. A gente poderia colocar My neighbor's car has been stolen by someone. Mas geralmente, quando a gente não sabe quem cometeu a ação, a gente simplesmente não coloca. Então, My neighbor's car has been stolen. Outros exemplos. Other examples. We made lots of money in 2005. Então, nós fizemos muito dinheiro em 2005. Como que a gente faz então para passiva? Lots of money was made by us in 2005. Então, muito dinheiro foi feito pela gente em 2005. I will clean the house on Monday. Na voz ativa. Para passar para a voz passiva. The house will be cleaned by me on Monday. Então, eu limpei a casa na segunda e a casa vai ser limpa por mim na segunda. Agora, de forma interrogativa. A interrogative sentence. Então, are you doing this work? Está na voz ativa. Para a voz passiva. Is this work being done by you? Então, a gente segue a mesma regrinha nas orações afirmativas para as interrogativas. Só muda que quando a gente coloca a pergunta, o verbo to be ele vem primeiro e depois vem o sujeito, certo? Então, are you doing this homework? Ou, are you doing this work? Na voz ativa e na voz passiva, is this work being done by you? Este trabalho está sendo feito por você? Outro exemplo. Was she reading a novel? Na voz ativa. Agora para passiva. Was a novel being read by her? Então, ela estava lendo o romance? E aí na voz passiva, o romance estava sendo lido por ela? Outro exemplo. Has he helped you? Na voz ativa. Agora para passar para passiva. Have you been helped by him? Voz passiva. Então, ele tem lhe ajudado? Tem você sido ajudado por ele? Had he finished the work? Had the work been finished by him? Então, tinha ele terminado o trabalho? E na voz passiva. Tinha o trabalho sido terminado por ele? Então, a gente só tem que prestar atenção nessa ordem mesmo do sujeito e do objeto e conjugar o verbo direitinho, não esquecer do verbo to be e de colocar sempre o verbo, quando a gente for utilizar na voz passiva, no particípio. Agora, nas formas negativas, como que fica a voz ativa e passiva de forma negativa? Negative sentence. Aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Na voz ativa, I do not like tea. Então, eu não gosto de chá. Na voz passiva, tea is not liked by me. Então, chá não é gostado por mim. She did not invite me. She did not invite me. Então, ela não me convidou. Na voz ativa. Agora, para passiva. I was not invited by her. Eu não fui convidado por ela. Outros exemplos. She does not write the test. Ela não escreve o teste. Na voz passiva. The test is not written by her. Então, o teste não é escrito por ela. Mais outro exemplo. Na voz ativa. He did not attend the function. Então, ele não atendeu a função. Na voz passiva. The function was not attended by him. A função não foi atendida por ele. Agora vamos revisar
alguns dos conteúdos que eu dei ao longo dessas aulas. Já que essa vai ser a nossa última aula, né? E o Enem já é começo do ano que vem, então vamos dar uma revisada. O primeiro conteúdo que a gente viu foi sobre a questão de interpretação de texto e como que as perguntas de interpretação de texto são, como reconhecer as perguntas para a gente interpretar o texto e como responder elas. Então, Reading Comprehension. A gente tem 4 tipos de perguntas que mais caem nas provas de interpretação de texto, né? Sobretudo a prova do Enem, que é toda de interpretar texto. E sendo que a de vocabulário não é uma questão que cai frequentemente, no entanto, é importante a gente ver também, porque pode ser que caia. Então, a primeira que a gente viu, se vocês lembrarem da nossa primeira aula, foi a Factual Information or Detail Question. Aí a gente viu também a Purpose, Inference e a Vocabulary. A Factual Information ou Detail Question são aquelas perguntas em que a gente vai encontrar explicitamente no texto. As respostas estarão de forma explícita no texto. A gente não precisa analisar tanto assim para encontrar a resposta. Por exemplo, vai que lá na prova do Enem cai uma questão a respeito de um texto falando sobre o coronavírus. E aí a questão pode perguntar, de acordo com o texto, quais são os tipos de medidas que a gente deve tomar para que a gente possa se prevenir do coronavírus. E aí, quando a gente olhar no texto, a gente vai ver provavelmente uma frase que diz para se proteger contra o coronavírus, devemos fazer isso, isso e aquilo, devemos lavar as mãos, etc, etc, etc. Então, algo que está explícito no texto. É uma questão que a gente não precisa muito analisar, ler todo o texto para entender. Não, é só a gente pegar a parte específica que está na questão, do que está se referindo à questão, e ir lá no texto e olhar a resposta. Por isso que também eu falo que é importante a gente sempre olhar primeiro o que está pedindo a questão, ler atentamente para entender qual é a questão, qual é a resposta que ele quer, e aí depois a gente vai lá no texto e lê e procura a resposta. Ok, essa é a Factual Information. A Purpose, ela já dá um pouco mais de trabalho, porque aí a gente tem que entender geralmente ela pergunta qual o objetivo do autor com o texto, qual o objetivo do texto, ou qual o objetivo de uma frase específica no texto. Então, a gente tem que já analisar um pouco mais. Por exemplo, nesse caso do coronavírus, a questão pode perguntar qual o objetivo do autor ao escrever esse texto, ao falar sobre esse tema. E as respostas vão ter, por exemplo, informar sobre a importância de se prevenir contra o coronavírus, ou analisar as medidas de segurança contra doenças altamente contagiosas, ou informar, analisar, enfatizar a importância de cumprir as medidas, as normas da Organização Mundial da Saúde, enfim. Então, nas respostas sempre, na maioria dos casos, elas vão estar com o verbo no infinitivo no começo, né? Informar, analisar, enfatizar, explicar, enfim. E também, para a gente poder entender isso, a gente precisa, então, ler todo o texto e fazer uma análise mais devagar, mais cautelosa. E a Inference, assim como a Purpose, a Inference, ela também requer que a gente faça uma análise mais detalhada do texto,
porque nela a gente vai precisar ligar uma informação com a outra informação para poder conseguir responder. Por exemplo, eu lembro que na primeira aula, quando eu falei sobre esses tipos de questões, eu tinha trago uma tirinha, e na tirinha, se eu não me engano, tinham duas personagens, e a comunicação entre elas não ficava muito claro, acontecia uma confusão entre a comunicação entre elas. E aí a questão perguntava: o que ocasionou essa confusão entre a comunicação, no canal de comunicação entre os personagens? Era mais ou menos assim. Então, na tirinha mostrava que uma personagem ela utilizava a palavra season para se referir à temporada de futebol, e a outra personagem entendia a palavra season como se fosse a estação do ano. Então acontecia essa divergência aí na comunicação entre elas. E aí, então, para a gente conseguir responder esse tipo de questão, a gente tem que juntar a informação de que, eu sei que a palavra season, ela pode ter dois significados. Ela pode tanto significar temporada de futebol, temporada de basquete, temporada de corrida, enfim, a temporada de um esporte, quanto ela pode significar as estações do ano. Então, a gente precisa juntar essa informação com a situação que está acontecendo no texto em si, que no caso era uma tirinha. Então, ficava claro que uma estava falando de uma coisa e a outra estava falando de outra. Então, a gente tem que juntar essas duas informações para poder conseguir responder a questão. E a vocabulary question são aquelas questões em que a pergunta é sobre uma palavra específica do texto. Então, ela tem esse formato, mas não é tão cobrada e geralmente não cai. Eu só tinha visto uma ou duas questões relacionadas a vocabulário, assim, especificamente. E aí, para a gente conseguir responder ela, é necessário, de fato, ter uma leitura maior sobre inglês, né? Sobre as palavras em inglês, para aumentar o vocabulário mesmo, para treinar. Mas ela não é muito cobrada, não. E aí, outro assunto que a gente viu também foram as conjunções. E aí, aqui eu trouxe as 100 conjunções mais importantes. Então, a gente tem also. Eu não vou falar todas, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu vou falar as que provavelmente a gente possa encontrar nos textos do Enem, para poder a gente conseguir responder as questões direitinho. Então, also, and, another, que mais? Furthermore, hence, however, in addition, elas são importantes. Meanwhile, moreover, nevertheless, nonetheless, que mais? Therefore, does, e acho que só. E aí, né, é bom dizer o significado, né? Então, hence significa consequente, however é entretanto, meanwhile enquanto que, o moreover quer dizer além disso, nevertheless porém, e também tem o mesmo significado do que o nonetheless. Therefore, por isso, também tem o mesmo significado que does. O que mais que eu falei aqui? Furthermore além disso, que também tem o mesmo significado que father. However, entretanto, enfim, né? São essas condições mais importantes que pode ser que caia no Enem. Aqui tem mais. Vamos ver. Because é importante. Besides, before.
Besides quer dizer além disso. But, in spite of this, quer dizer fora isso. Whatever, what, whatever, whoever, whereas, whomever, when, while. Todas essas são with this in mind, yet. Todas essas são importantes. Whatever happens. Então, o que é que aconteça. Quer que seja que aconteça. Whoever quer dizer quem quer que seja. E é igual ao whomever, só que a única diferença é que esse aqui, ele vai ter a função de objeto, nesse caso aqui. When quer dizer quando. While enquanto. With this in mind, com isso em mente, né? Pensando nisso. Yet quer dizer ainda. Whereas quer dizer enquanto que. Então, por exemplo, I was talking to my mother, whereas my brother was talking to me. Então, eu estava falando com a minha mãe enquanto que o meu irmão falava comigo. É nesse sentido. Então, essas são as condições mais importantes. É bom a gente saber para poder a gente entender o texto melhor, porque às vezes uma conjunção ela tem uma ideia de oposição e aí a gente perde uma questão porque a gente não entendeu. Então, por isso que é importante a gente saber as conjunções na hora de interpretar o texto. Daí, outro conteúdo que a gente viu também foram os tempos verbais. A gente viu os 12 tempos verbais, que é muito importante a gente saber também. E aí aqui eu trouxe uma tabelinha bem resumida, bem simplesinha, bem fácil pra gente entender. Então aqui a gente tem o passado, o presente e o futuro. E aqui a forma, o aspecto, né, simples, contínuo, o perfeito e o perfeito contínuo. Então, no passado simples, eu posso falar I did my homework. No passado contínuo, I was doing my homework. No passado perfeito, I had done my homework. No passado perfeito contínuo, I had been doing my homework. No presente, I do my homework. No presente contínuos, I am doing my homework. No presente perfeito, I have done my homework. E no presente perfeito contínuos, I have been doing my homework. No futuro, o futuro simples a gente fala I will do my homework. No futuro contínuos, I will be doing my homework. No futuro perfeito, I will have done my homework. E no futuro perfeito contínuos, I will have been doing my homework. Depois a gente também viu as frases condicionais, ou que a gente chama de conditional clauses or if clauses. E a gente viu que elas são divididas em 4 categorias, né? Lembra que era a zero conditional, a first conditional, a second conditional and a third conditional. Na primeira categoria, a gente tem as frases condicionais que expressam situações no geral. Então, aqui a gente tem um exemplo. If I get hungry, I go to the restaurant. Então, se eu fico com fome, eu vou ao restaurante. É uma situação de forma geral, é um fato, né? Se eu fico com fome, eu vou ao restaurante. É um fato. E a gente pode observar que a gente utiliza, tanto na primeira oração quanto na segunda, o verbo no presente simples. If I get hungry, I go to the restaurant. Ambos os verbos estão no presente. A first conditional a gente utiliza para falar de alguma coisa do futuro. Então, por exemplo, if I get hungry, I will go to the restaurant. Então, se eu ficar com fome, eu vou ao restaurante. A second conditional a gente utiliza
para falar de alguma coisa do futuro, mas que provavelmente não vai acontecer. Então, por exemplo, if I got hungry, I would go to the restaurant. Então, se eu ficasse com fome, eu iria ao restaurante. Eu fiquei com fome? Não. Então, eu vou ao restaurante? Não. Então, a gente pode observar que a second conditional a gente utiliza para falar de coisas do futuro, mas que não vão acontecer, porque as coisas do presente não foram favoráveis para que as coisas do futuro acontecessem. A third conditional a gente utiliza para falar de algo do passado que poderia ter acontecido no passado. Então, if I had been hungry, I would have gone to the restaurant. Então, se eu tivesse ficado com fome, eu teria ido ao restaurante. Então, é isso, pessoal. É isso a aula de hoje. Chegamos ao fim. Semana que vem a Teacher Rebecca ela vai estar encerrando oficialmente, né? As nossas aulas de inglês. Mas hoje é a minha última aula, então eu gostaria de agradecer aos professores, coordenadores do evento, aos monitores que nos auxiliaram ao longo de todo o projeto, fizeram lista de exercícios, tiraram dúvidas. Também aos alunos, muito obrigada por acompanhar a gente, por se inscreverem e acreditarem nesse projeto. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês e que vocês tirem nota boa na prova do Enem ano que vem, que vocês gabaritem a parte de inglês. Espero que eu tenha ajudado, juntamente com a Teacher Rebecca. E é isso. Boa sorte no futuro de vocês, que vocês entrem na universidade que vocês desejam, no curso que vocês desejam. E é isso. Boa semana a todos e boa prova do Enem.